Boa noite, meu nome é Marcela, eu sou aluna do 8º período do curso de Direito da Faculdade FAMIG. O tema escolhido do meu trabalho foi a violência contra a mulher, cujo problema de pesquisa abordado foi consequências físicas e psicológicas da violência para a saúde da mulher. Tendo como marco teórico os principais autores, Maria Berenice Dias, Paulo Marco Ferreira Lima, Maria do Socorro Ferreira, Osterne, Reile de Safiotti, Renata Gomes da Costa, Maria Zelma de Araújo Madeira, Maria Cecília de Souza Minayo, Elisa Girotti Selmer, e também o Deslandes e o Fernando Capês. O primeiro capítulo do trabalho discorre sobre o conceito e natureza jurídica da violência contra a mulher. Ou seja, a violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica de mulheres, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Esse tipo de violência é baseado em gênero, o que significa que os atos de violência eles são cometidos contra as mulheres, expressamente porque são mulheres. Diante de todo esse cenário de pressões internacionais e sociais, foi sancionada e publicada a Lei 11.340 de 2006, intitulada de Lei Maria da Penha, com o escopo primordial de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A referida inovação trouxe à baia algumas formas de proteger a mulher, no sentido de violência familiar ou doméstica, tutelando a pessoa humana do sexo feminino de forma integral e tendo como destinatário da proteção jurídica. No segundo capítulo, eu vou discorrer sobre os tipos de violência contra a mulher e frisar que a Lei Maria da Penha ela abrange todos os tipos de violência: a física, a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. A violência física é quando faz uso da força, E o que pode gerar ou não lesão corporal na vítima. E para esse tipo de violência é necessário que se faça o laudo de exame de delito. A violência psicológica é a mais frequente, porém é a menos denunciada, por ser considerado um crime aparentemente invisível. Ela é entendida como qualquer conduta que cause danos emocionais na vítima, como, por exemplo, ameaça, constrangimento, humilhação, ou qualquer conduta que cause prejuízo à sua saúde, física ou psicológica, ou desenvolvimento pessoal, frisando que foi enquadrado um novo conceito em um dos tipos de violência psicológica, que foi a Lei 13.722 de 2018, em seu artigo 1º, onde reconhece que a violação da intimidade, que é praticar atos libidinosos ou relação sexual sem o consenso de ambas as partes, configura violência doméstica e familiar. Já a violência patrimonial é aquela que resulta em danos, perdas, ou subtração, ou retenção de objetos, documentos pessoais ou bens de valores da mulher. Conduta esta que está tipificada no artigo 163 do Código Penal. A violência sexual é a apropriação do corpo da vítima. É a prática que obriga a mulher a presenciar, manter ou participar de relações sexuais indesejadas. Como também aquela que proíbe a mulher de usar métodos contraceptivos, como pílula, camisinha, ou obriga a mulher a fazer aborto ou se prostituir mediante ameaça ou uso da força. Já na violência moral, a violência moral são condutas que configuram a calúnia, a injúria e a difamação. Ela é cometida para atingir a reputação e a dignidade da mulher, tendo como, por exemplo, expor ou divulgar o relacionamento do casal sem o consentimento da outra parte. Lembrando que todas essas violências, para que todas essas violências sejam enquadradas na lei, é preciso que tenha os seguintes requisitos para que a lei seja aplicada. É necessário que haja a ligação entre o sujeito ativo e passivo, e que a violência tenha sido cometida no âmbito familiar ou domiciliar, e que tenha uma relação íntima de afeto entre ambas as partes, Frisando que ela também é aplicada a empregadas domésticas que moram ou trabalham no ambiente familiar, o que torna um vínculo familiar. Também é aplicada entre irmão, irmã, pai, filha, por se considerar um vínculo. Importante ressaltar que o sujeito passivo sempre será uma mulher, pois o critério é hormonal, é genético, e é aplicado também a lésbicas, pois a lei ela não vê a orientação sexual. Ela protege o sujeito passivo, que é a mulher.
Inclusive, existe uma discussão muito grande na esfera, na doutrina majoritária, né? Que diz que será aplicada quando houver alteração no registro civil ou a transmutação. Quanto aos requisitos, é necessário que seja uma ação ou uma omissão que cause morte, lesão ou dano. No terceiro capítulo, eu vou falar sobre a importância de falar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. O enfrentamento ela requer uma ação que ocorra de forma conjunta com os órgãos da segurança pública, bem como a saúde, educação e assistência social. Pois as mulheres, elas buscam por medidas que venham desconstruir as desigualdades sociais, de forma a viabilizar o empoderamento, a fim que seja garantido um atendimento humanizado, qualificado a todas as mulheres que se encontram em situações de violência ou grave ameaça. E esse enfrentamento está surgindo através de conscientização, implementação de políticas públicas que visam entender a complexibilidade que cada mulher sofre para tentar findar a violência contra a mulher. No quarto capítulo, eu vou falar sobre os motivos que levam as mulheres a não denunciarem os seus agressores. Na maioria das vezes, os crimes de violência não são denunciados e um desses motivos é que o agressor, muitas vezes, convive sob o mesmo teto que a vítima, o que leva a vítima a não denunciar por ter medo ou por ser ameaçada. Elas temem muitas vezes por sua vida, a vida dos filhos e até mesmo da própria família. Dentre outros motivos está a dependência econômica e emocional. Ou seja, quanto mais frágil e desprotegida e sem recurso, mais dependente se torna do marido. Os pré-julgamentos pelas próprias famílias também, pela própria família, muitas vezes a vítima não tem apoio da família para denunciar o agressor. Isso muitas vezes acontece devido à invisibilização da violência. No quinto capítulo, eu vou falar das consequências físicas e psicológicas da violência na saúde e na vida da mulher, né? As consequências negativas da agressão atingem a saúde física e emocional das mulheres e o seu bem-estar, seja imediatamente ou a longo prazo. Dentre os danos causados, encontram-se lesões, obesidade, síndrome de dor crônica, distúrbios gastrointestinais, fibromialgia, fumo, invalidez, distúrbios ginecológicos, aborto espontâneo e até mesmo a morte. Muitas vezes, as sequelas psicológicas do abuso são ainda mais graves que seus efeitos físicos. A experiência do abuso destrói a autoestima da mulher, expondo um risco mais elevado de sofrer problemas mentais, como depressão, fobia, estresse pós-traumático, tendência ao suicídio, consumo abusivo de álcool e drogas. Essas vítimas muitas vezes acreditam que há algo de errado com elas e acabam criando um certo sentimento de culpa pela violência sofrida. Elas possuem possuem baixa autoestima e se sentem inferiores e destituídas do poder sobre suas próprias vidas. Dessa forma, a violência psicológica causa graves danos à saúde mental e física da mulher, o que ocasiona sérias doenças, né, que são consideradas graves e que devem ser tratadas com acompanhamento médico e psicológico. E esse acompanhamento ele objetiva melhorar o quadro clínico. Vale lembrar que em alguns casos as consequências são irreversíveis e pode perdurarem por toda a vida. A conclusão do trabalho é que, conforme abordado no artigo, a violência doméstica é uma das formas mais preocupantes de violência, já que na maioria das vezes ela ocorre no convívio familiar, onde deveria haver respeito e afeto mútuos. Deste modo, houve uma grande necessidade de maior proteção e atenção, né, às vítimas, e para isso foi implantada a Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como Lei Maria da Penha, criada com o intuito de coibir e erradicar qualquer tipo de violência contra a mulher. Pois a violência contra a mulher é uma ofensa à dignidade humana e uma das principais formas de violação dos direitos humanos das mulheres, né? E ela continua presente na sociedade. Estima-se que a cada 1 minuto, 5 mulheres tenham sofrido algum tipo de agressão. E mesmo com a legislação vigente, criadas para solucionar ou amenizar os casos, eles crescem de forma desenfreada. Conclui-se que, para o primeiro passo para que este cenário mude,
A conscientização para que toda mulher vítima de violência denuncie seu agressor visando seu bem-estar. E também que sejam criadas medidas efetivas, multidisciplinares das áreas médicas, jurídicas, econômicas, sociais, de líderes comunitários e a criação de políticas públicas de proteção que serão fundamentais na prevenção da violência contra a mulher. Desta forma, as mulheres ganharão novas forças para dizer não à violência. Gostaria de agradecer à banca examinadora, né, aos doutores. Gostaria de agradecer a minha professora e orientadora, doutora Ângela Araújo, e dizer muito obrigada.